O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na terça-feira da Semana Santa e a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do arrependimento, do dom do arrependimento. Arrepender-se é sempre um dom de Deus. Pois bem, no Evangelho de hoje nós vemos a traição de Judas e a traição de Pedro. Os dois traíram Jesus. É verdade que Judas traiu mais gravemente, mas não é menos verdade que Pedro também traiu Jesus e o traiu solenemente. O traiu por 3 vezes, mesmo quando o Senhor já o tinha advertido. Diz aqui o Evangelho que Judas sai com aquele intento no seu coração e que Jesus diz: Pedro, diante da bravata de Pedro: nossa, eu darei a minha vida por ti. Jesus diz: tu darás a vida por mim? Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, no capítulo 26, no versículo 75, nós veremos que Pedro,
após a traição, após ter traído, ter negado Jesus, Pedro, arrependido, saiu e chorou amargamente o seu pecado. E é o último versículo do capítulo 26. No capítulo 27, logo no início, nós podemos ver o relato de Judas, que Judas traiu Jesus, e quando ele viu que, vendo em versículo 3, Mateus, capítulo 27, versículo 3, então Judas o traidor, vendo que que haviam condenado Jesus, arrependeu-se, ele voltou, ele entregou as 30 moedas de prata. Veja que há um arrependimento. Ele se arrependeu, ele voltou, ele entregou as moedas que ele tinha recebido como prêmio pelo seu pecado. Ele voltou, arrependeu, entregou as suas moedas, mas desesperou-se e imediatamente depois se enforcou. Então aqui, meus irmãos, nós vemos 2 arrependimentos, mas um arrependido confiou na misericórdia de Deus. O outro arrependido desconfiou da misericórdia de Deus, nela não esperou, caiu no desespero e se enforcou. Então nós podemos perceber que existem vários tipos de arrependimento, de profundidade no arrependimento. E nós queremos então, nesta Santa Liturgia, pedir a Deus que nos conceda um arrependimento verdadeiro, um arrependimento profundo, um arrependimento que nos leve a uma emenda de vida, a uma mudança de vida. Porque senão, meus santos, o nosso arrependimento será sempre de boca e não de fato, de verdade. Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, no número 1452, Catecismo, número 1451 e diante, 51, 1451, 1452, 1453. Se nós pegarmos esses números, nós iremos ver que aqui ele fala a respeito dessa contrição, desse arrependimento que é necessário para a verdadeira confissão dos nossos pecados, o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Que às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, vamos aqui aplicar ao sacramento da confissão, que o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, ele consiste apenas na confissão dos pecados, isto é, em falar os pecados. Então você vai, procura o sacerdote e você fala para ele os seus pecados, e aí pronto, está perdoado. Mas o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, ele não consiste em simplesmente falar os pecados. Você precisa estar arrependido dos seus pecados. Você precisa ter um propósito de lutar contra eles para não voltar a cometê-los. Senão, é apenas um faz de contas. Não é um arrependimento verdadeiro que conduz a uma mudança de vida e que abre você aos outros dons de Deus, que Deus concede em cada ato verdadeiro de arrependimento, de confissão. Então, aqui no Catecismo, nos números 1451 e seguintes, nós podemos ler: entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Quer dizer, aquilo que o penitente precisa fazer
Em primeiro lugar está a contrição, o arrependimento. Continua. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Então, isso, meus santos, é um dom de Deus. Porque se você pecou por apego ao pecado, e você pecou por apego ao pecado, porque, como eu já falei tantas vezes, ninguém peca por penitência. Se você peca, é porque aquele pecado, seja ele qual for, de alguma maneira lhe traz alguma compensação imediata. Se você pecou, você precisa pedir a Deus a graça de detestá-lo, a graça de romper com ele. Esse ato de detestar o pecado, ele não precisa ser, primeiramente, inicialmente, afetivo, mas que você, com a sua inteligência iluminada pela graça, você diga: eu não quero mais cometer estes pecados. E depois, a graça de Deus vai transformando o seu coração, ao ponto de você chegar até mesmo a detestá-lo sensivelmente, afetivamente. Mas é um processo que vai acontecendo na nossa alma. Pois bem, no número 1452, nós vemos aqui este segundo passo, este segundo número, que ele aprofunda ainda um pouco mais. Quando esta contrição, este arrependimento, ele brota do amor a Deus, amado acima de tudo, este arrependimento é perfeito, esta contrição é perfeita, é uma contrição de caridade, isto é, quando você se arrepende do pecado cometido, porque você ofendeu a Deus. Deus não merece ser ofendido, Deus não merece ser desobedecido, Deus merece ser amado. Quanta ingratidão eu tenho cometido a Deus tão bom. Então, quando esse arrependimento brota do amor a Deus, esse arrependimento, esta contrição é perfeita. Continua aqui o catecismo: esta contrição perdoa as faltas veniais, perdoa os pecados veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então isso aqui é importantíssimo para o tempo no qual nós estamos vivendo. Isto é, um tempo em que as confissões se tornaram mais espaçadas, mais escassas. Eu já tinha falado isso aqui na missa de ontem. Nós aqui retomamos as confissões, só que nós não podemos fazer mutirões como fazíamos aos domingos, os bancos cheios da igreja, que ficávamos das 5 da tarde às 10 da noite ouvindo confissões, mesmo durante a missa. Isso, por enquanto, nós não podemos mais fazer, por enquanto. Enquanto isso, nós estamos atendendo por agendamento, espaçando as confissões, para que as pessoas possam não se aglomerem, não se amontoem. Então isso faz com que as confissões se tornem mais escassas, não tão acessíveis. Mas o que você então deve fazer? Suplicar a Deus a graça da contrição perfeita, porque pode ser que no lugar onde você esteja, nem confissões assim esteja havendo. Pode ser que você não tenha condições de ir a uma igreja e procurar um sacerdote. Então você deve se desesperar da misericórdia de Deus e se entregar ao pecado como fez Judas? Não. Você deve então suplicar a Deus a graça da contrição perfeita, a graça de um arrependimento perfeito, e dizer: meu Deus, concede-me a graça de me arrepender verdadeiramente, profundamente dos meus pecados, e eu te prometo, meu Deus, que na primeira oportunidade
eu procurarei um sacerdote e me confessarei. Padre, sejamos aqui trágicos. E se a pessoa morrer antes de com um sacerdote se confessar? Ela obteve o perdão dos seus pecados, mesmo que mortais. Ela tinha a intenção de se confessar, só que esta oportunidade não aconteceu. Então percebe que é uma graça muito grande, mas que precisamos pedir a Deus que nos conceda esse arrependimento. Aí você olha para o seu coração e diz: Padre, mas eu não percebo ainda este arrependimento tão profundo. E é verdade, meus santos, a contrição perfeita não é algo tão comum assim. Mas eu não tenho dúvidas que nesses tempos difíceis, em que a confissão se tornou mais difícil, Deus misericordiosamente concederá esse dom com maior abundância. O Senhor quer que todos os homens se salvem. Deus quer nos conceder a sua misericórdia. Mas você olha para o seu coração e diz: Padre, mas eu não percebo essa contrição perfeita. Saiba, meu santinho, que mesmo a contrição imperfeita já é um dom de Deus. Diz aqui o Catecismo, no número 1453, a contrição chamada imperfeita, ou atrição, também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, nasce da consideração do peso do pecado e do temor da condenação ao inferno. Então você para e diz: misericórdia, meu Deus, o que é que eu tenho feito com a minha vida? Que pecados terríveis eu tenho cometido? Como eu tenho sido injusto com Deus? Como eu tenho sido mesquinho com Deus? Eu abandonei, eu não era fiel à Santa Missa, eu olhava para outras mulheres, eu sou um homem casado e olhava para outras mulheres. A mulher diz: eu olhava para outros homens. O rapaz solteiro diz: eu tinha um namoro indecente com a minha namorada. Eu era injusto e desonesto nos meus empreendimentos. Eu era arrogante, orgulhoso, humilhava as pessoas. Então você olha os seus pecados e diz: misericórdia, Senhor, eu mereço o inferno. Não é ainda um arrependimento perfeito, mas já é um dom de Deus, que Deus coloca no coração da pessoa, para que ela possa se abrir à graça maior, seja de um futuro arrependimento perfeito, seja de uma próxima imediata confissão, em que você pode fazer, ir crescendo na graça e crescendo cada vez mais no arrependimento dos seus pecados na sua vida. Então, meus irmãos, eu gostaria de concluir essa homilia que fala sobre o arrependimento perfeito, a graça de se arrepender dos seus pecados, de ler aqui uns trechos de um exame de consciência feito por um franciscano, e que é tão bonito esse exame de consciência, e que não há como ouvir essas palavras e dizer: misericórdia, Senhor, como eu estou longe de um arrependimento dessa maneira. Mas é tão bonito, Senhor, assim se arrepender. Concede-me, Senhor, um arrependimento assim. Então eu tenho certeza que a grande maioria, ao ouvir estas palavras, vai dizer: eu nunca experimentei isso. Mas você pode dizer: Senhor, concede-me a graça de isso experimentar, porque um arrependimento perfeito é amor. E Deus quer que nós o amemos, afinal de contas Ele nos deu até como mandamento, amá-lo acima de todas as coisas. Então quando nós amamos a Deus, e acabamos por cair em algum pecado, a contrição se manifesta desta maneira perfeita, isto é, eu sofro porque eu fui ingrato, porque eu fui mesquinho, porque eu fui desobediente a Deus, e Deus não merece essa atitude. Diz aqui, vou ler apenas algumas partes.
Meu Deus, depois eu vou mandar este ato de contrição juntamente com a homilia para quem em casa, e eu espero que todos façam isso, de rezar depois esse ato de contrição, reservar um momento no seu dia e lê-lo pausadamente e fazer a sua oração diante de Deus. Meu Deus, Deus do meu coração, da minha alma, Deus da minha vida, Deus das minhas entranhas, a quem tanto ofendi, tanto, meu Deus e Senhor, que não tem o mar areia, o céu estrelas, o campo flores, as plantas folhas, cujo número não exceda a multidão sem número de meus pecados, a variedade sem conto dos meus delitos. Isto é, eu olho para as areias do mar, eu olho para as estrelas do céu, digo: misericórdia, Senhor, assim são os meus pecados. Quantos pecados eu já cometi, quantas ofensas, com quantos pecados eu já vos ofendi, meu Deus. Percebe que isso, quando você reza isso de verdade, leva a uma dor, a uma compunção no seu coração. Não é aquilo de alguém que chega, dá horror. Por exemplo, nas confissões, quando alguém vem confessando os seus pecados em meio a risos. Isso não é, meus santos, uma metáfora religiosa. Não, existem pessoas que confessam os seus pecados e dão risadinhas. Padre, eu olhei para outras mulheres, mas quem é que não faz isso, né? Padre, eu fiz isso, mas a carne é fraca, né? E você se pergunta, essa pessoa está mesmo arrependida? Quando ela ri, ela confessa os seus pecados, não entre lágrimas, mas entre risos. Isso é arrependimento. Não há como não negar a absolvição a uma pessoa que assim se aproxima do santo tribunal, do tribunal da misericórdia, mas do tribunal de Deus, em que Ele concede o seu perdão. Pequei, Senhor, ofendi-vos, fiz mal na face dos céus e da terra, afastai-me de vossa lei, eu dei as costas à vossa graça, eu adorei a ofensa, eu fiz ídolo da minha culpa. Isto é, quando eu peco e peco constantemente, eu estou adorando o meu pecado, eu estou fazendo ídolo dos meus erros, eu estou virando as costas para Deus, não estou nem aí para Ele. E nós precisamos reconhecer que pelo menos em algum momento na nossa vida, sejam com as faltas veniais, sejam com os pecados mortais, isso fizemos. E precisamos pedir a Deus a graça desse arrependimento verdadeiro. Fiz ídolo da minha culpa, corri sem temor nem pejo pelos caminhos do engano, da vaidade, da perdição. Meu Deus, quanto me pesa do muito que vos ofendi. É uma graça. Quem isso pode dizer? Você que está ouvindo, você que ouve agora, você já disse isso a Deus com verdade? Meu Deus, quanto me pesa do muito que eu já vos ofendi. Ou você nem sequer fica relembrando os seus pecados? Que besteira. Quer dizer, não é para você se recordar dos seus pecados para ficar depressivo, não, mas é para você se recordar dos seus muitos pecados e dizer: Senhor, como o teu amor é grande, como a tua misericórdia é grande, Senhor, porque eu tão miserável e o Senhor tão bondosamente me acolhe. Percebe que nós não refletimos quantas vezes fomos nos confessar sem nem sequer termos feito exame de consciência, aquele exame xoxinho que a gente tem, nem aquele. Chega: padre, pergunta porque eu não sei. Você diz: como assim pergunta?
como se o padre tivesse a obrigação. É claro, nós perguntamos, tá bom. Mas, percebe? Quem mais conhece a alma daquela pessoa se não ela mesma? Se ela não se preparou e veio levianamente dizer, padre, pergunta por quê? Porque você não teve o cuidado de parar, rezar e fazer um exame de consciência para poder se confessar. Quantas vezes isso foi feito? Não foram poucas, meus santos, não foram poucas. Ah, meu Deus, quanto me pesa do muito que vos ofendi. Pesa-me do pouco que me pesa. Isto é, Senhor, eu me entristeço por me entristecer tão pouco. Eu me entristeço porque eu não me entristeço por ter pecado. Quem isso pode dizer? Senhor, o meu coração é tão duro e tão insensível que mesmo assim, diante destas palavras, eu ainda, Senhor, não sou capaz de chorar os meus pecados. Misericórdia, Senhor. O arrependimento é uma graça de Deus e Deus quer nos conceder, desde que nós peçamos. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Pense em quantas vezes na sua vida você não apenas pecou, como você foi ocasião de pecado para outras pessoas. E você hoje está no caminho de Deus, mas eu pergunto, e aquelas pessoas para quem você foi ocasião de pecado, elas estão no caminho de Deus? Ou por causa de você estão perdidas? E como é que você hoje pode estar assim, numa boa, tranquilamente, quando você foi pedra de tropeço para outras pessoas, e você nem sequer reflete, se penitencia, e intercede por essas pessoas, e pedindo a Deus perdão, pela multidão dos seus pecados. Entende, meus santos? Nós não podemos ser tão levianos. Neste tempo da Semana Santa, precisamos, porque senão nós iremos contemplar Jesus morrendo por nós na cruz, sem grande profundidade, porque você não tem consciência da gravidade dos seus pecados. Pesa-me do pouco que me pesa, do muito que vos ofendi, mais me pesa pela muita ingratidão com que vos tenho agravado, que pelo grande inferno que tenho merecido. Mas que digo, Senhor? Nada me pesa, meu Deus. Um pesar, uma tristeza que não me tira a vida, não é tristeza. Isto é, uma tristeza fajuta, não é tristeza, não é arrependimento. Um arrependimento que não me arranca a alma, não é arrependimento. Uma dor que não me parte o coração, não é dor, é apenas faz de conta. Nós sabemos muito bem o que é dor, quando algo triste nos acontece. Uma mãe, quando perde um filho, ela sente a dor. Um filho que perde o pai, ele sente a dor. Alguém que é acometido por uma grave doença, ele sente a tristeza. Pois bem, é disso que estamos falando, esta dor e esta tristeza por termos pecado. Isso, muito provavelmente, muitos nunca, nem sequer, nem de longe passaram. Esta dor por terem pecado. E porque isto é uma graça de Deus, isto precisamos a Deus suplicar. Concede-me, Senhor, a graça de chorar amargamente os meus pecados, como fez Pedro. Está lá, capítulo 26, Mateus, capítulo 26, versículo 75. Pedro chorou amargamente os seus pecados. Foi graça de Deus para Pedro, graça que Judas recusou e que nós não podemos recusar. Precisamos pedir a Deus que nos conceda. E vou terminando. De onde hão de vir estas lágrimas? Então, este arrependimento, a respeito do qual estamos aqui falando, de onde virá esse arrependimento?
De onde virão estas lágrimas, senão do mar da vossa misericórdia? Aqui venho a vossos pés, Senhor. Não olheis o como, isto é, nós estamos aqui e aqueles que vão ouvir esta homilia vão suplicar a Deus, vão se aproximar de Deus. E ele diz aqui: aqui venho a vossos pés, mas não olheis o como, não estranheis o quando, não repareis no quão tarde, olhai somente que venho. Isto é, nós vamos, mas com o coração apertadinho, nós vamos tão tardimente, porque tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Nós iremos tão desengonçadamente, com tão pouca piedade, mas pedimos: Senhor, por misericórdia, não olheis como, não olheis quando, não olheis tão tarde, olheis apenas, Senhor, que estamos indo a Ti, que estamos indo a vós, e por misericórdia, Senhor, concedei a cada um de nós a graça de que precisamos para que um arrependimento verdadeiro esteja presente nos nossos corações. Supliquemos esta graça para nós, supliquemos esta graça para os nossos, supliquemos esta graça por intercessão da Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.